Olá, pessoal. Vamos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito preocupante que está levando muitas pessoas ao pânico, muitas pessoas estão adoecendo. Hoje eu recebi uma paciente com síndrome do pânico que está muito apavorada com tudo que ela tem visto, tudo que ela tem ouvido. Então eu resolvi fazer a live sobre coronavírus para que nós possamos entender melhor o que está acontecendo no mundo com esse novo vírus aí que tem assustado tanto, tá bom? Então, 5 minutinhos aí para a gente compartilhar. Conto com vocês para compartilhar nos grupos, com os amigos, para que nós possamos espalhar aí notícias verdadeiras, né? Alguns lugares, não somente do Brasil, mas alguns lugares do mundo estão em verdadeiro pânico, os mercados praticamente vazios. A minha enteada mora nos Estados Unidos e ela ontem passou para a gente uma mensagem um pouco assustadora, que as pessoas estão em pânico, esvaziando os mercados, as farmácias, ninguém na rua, todo mundo muito apavorado. Já temos 7 pessoas na sala, 9 agora. Eu sabia que esse assunto ia atrair bastante gente rapidinho. Então, vão compartilhando, gente. Tem os nossos 5 minutinhos, então nós vamos começar. Quem for chegando, daí vai compartilhando. Oi, Hélio Rampon, a Gisele Santos, tá, Gi? Deu já os 5 minutinhos, né? Aqui no meu, pelo menos, deu. Onze pessoas na sala, então vamos começar. Maria Lúcia, oi, Maria Lúcia. Minha fiel escudeira, compartilha aí, Maria Lúcia. A iluminação, a gente ainda não conseguiu acertar essa iluminação para a noite aqui no consultório. Eu tive um problema no meu refletor, né? E a gente já mandou arrumar, colocar outra lâmpada ali, mas ela não está ficando muito legal, não. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar para vocês o que é viroma. Nós já falamos em outras lives sobre bioma, lembra? Então, bioma é tudo que tem de organismo vivo em você que não é você, né? Então, as bactérias, os probióticos, os vírus, fungos, tudo que mora em você faz parte do bioma. E o viroma,
ele faz parte também de você. Viroma humano é a coleção de todos os vírus que tem no corpo humano. Tá? Então, nós somos um universo de seres vivos. Então, em nós tem bactérias, tem fungos, tem vírus, e esses vírus fazem parte do que nós chamamos de viroma, tá ok? Então, vamos ver alguns vírus que nós conhecemos e que fazem parte da nossa convivência, né? Fazem parte do nosso dia a dia. Tem os agentes infecciosos que são causadores de infecções agudas, como as gripes, como aquelas dores de garganta, né? Inflamações de garganta. Tudo que fala inflamação, tudo que termina com ão, vem de vírus, tá? Quando é bactéria, é infecção. Quando é vírus, é inflamação. Então, eu usei o ão aí de forma errada. Então, inflamação é por vírus, infecção é por bactérias ou outra coisa também que infectam o nosso organismo. Mas as infecções agudas, como a gripe, elas são muito frequentes durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida, nós entramos em contato com o vírus. Olha lá, a Gisele está pedindo para eu me apresentar. Tá, vou me apresentar, mas acho que o povo já está careca de saber quem é a mulher que fica falando aqui toda semana, né? E no final sempre eu dou o meu contato. Meu nome é Josélia Luiza Antunes Toledo, ou seja, Josélia Toledo, mais conhecida Jo Toledo. Eu sou bioterapeuta e naturopata e também psicanalista, ok? Então, essa que vos fala sou eu. Então, vamos lá, gente. Voltando. Aí tem os vírus que causam infecções crônicas, que são mais persistentes. Por exemplo, o vírus da herpes, o vírus do reumatismo. Então, são inflamações crônicas, tá? Ficam lá guardadinho, nós vamos ver daqui a pouquinho, ficam guardadinho e se manifestam às vezes ou não. Tem gente que tem o herpes, o vírus do herpes a vida inteira e nunca se manifesta. Aí vai fazer um exame e tem. Ou o senhorzinho lá tá com 80 anos, aparece um herpes nele, e ele fala, meu Deus, mas eu não sei beijar ninguém, eu não usei copo compartilhado, como que eu tô com herpes, né? Não só o herpes sóster, o herpes simples mesmo. E é porque ele já tinha lá muitos e muitos anos, estava em manifesto, e de repente esse vírus veio se tornar latente, tá? Então, é um tipo de infecção crônica. A pessoa contrai o vírus e fica para sempre com aquele vírus. O herpes, o reumatismo, são os bons exemplos. As infecções também podem alterar o genoma humano, o DNA, através de um vírus. Quer um exemplo? O HIV, por exemplo, são chamados de retrovírus. E são vírus que acabam alterando o DNA. Como que isso acontece? O vírus ele tem uma capinha. Todo vírus tem uma capa. E ele perde essa capa e ele chega no DNA e ele gruda no DNA. E ele faz uma alteração do DNA. Então, por isso que a grande parte dos bebês, filhos de portadores de HIV, acabam sendo HIV positivo, né? Às vezes não desenvolve a AIDS, mas a probabilidade é 99,9% de ter, sim, o vírus HIV, tá? Então, por quê? Porque houve uma modificação genética, tá? Todo ser humano é constantemente exposto a uma variedade de vírus muito grande, gente. Tem muitos vírus no mundo e esses vírus, eles são, durante a evolução, durante o passar dos séculos, dos milênios, eles vão se modificando. A maioria dos vírus não se pega duas vezes. Então, você pega, por exemplo, 230 gripes durante a tua vida. Meu Deus, né? Quanta gripe. Mas você pegou muitas gripes durante a tua vida. Cada vez que você pegou uma gripe, você pegou um vírus diferente. Ou um vírus mutado, como é o caso do H1N1. Que existem pessoas que pegaram mais de uma vez. Por que pegaram mais de uma vez?
porque esse vírus é um vírus mutante, ele está em transformação. Tá? Então, por isso que algumas pessoas pegam mais que uma vez. E é o que parece que está acontecendo aí também com o coronavírus, que hoje saiu algumas notícias que algumas pessoas que já tinham negativado a carga viral voltaram a positivar, né? Estão de novo com o coronavírus. Então, porque ele está passando por mutação. Ele é um vírus bem preocupante pelo fato dele passar por tantas mutações, que a gente já vê quantas mutações ele já passou daqui a pouquinho, tá? Então, os vírus, eles mutam, eles têm genótipos, linhagens, espécie diferentes e que vão se transformando e evoluindo, tá? Então, os vírus são a maior população do planeta. Tem mais vírus do que gente, tem mais vírus do que cachorro, tem mais vírus do que sapo, tá? São os agentes mais abundantes do planeta. Então, vamos então direto agora para o Covid-19, tá bom? Vamos então falar dele, que é o que está assustando aí todo o povo. Então, eu dei uma pinceladinha no que é o viroma, no que são os vírus, para que a pessoa esteja mais consciente do que é aquilo que a gente está lidando no momento, tá? Então, o Covid-19, ele foi isolado pela primeira vez, ainda se chamando coronavírus, em 1937. Olha só, lá na década de 30. Então, ele foi achado, ele foi isolado, e não colocaram ainda o nome dele de coronavírus, não, eu errei, tá? Ainda não colocaram, não, porque só depois que olharam ele melhor. Lá na década de 60, que colocaram o nome dele de coronavírus. Por quê? Porque ele tinha microscópios mais potentes e conseguiram ver que ele parece com uma coroa. Então, o motivo dele se chamar corona é porque ele, olhando pelo microscópio, se parece realmente com uma coroa, tá bom? E isso foi lá na década de 60. E o coronavírus, muitas pessoas adquiriram, tiveram a doença coronavírus de uma forma branda, porque o vírus ainda estava enfraquecido. De alguma forma, tá? Em 2019, começou alguns casos na China e foram então analisar e viram que ele estava mutado. Então, é um novo coronavírus, tá? Então, ele é uma família, na verdade, sabe? Ele não é um vírus só, ele é um monte de vírus, uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Então, o coronavírus, o Covid-19, ele não é um vírus só, ele é um agente. O que se diz agente? Agente é quando vários vírus em um só, tá? Então, em dezembro de 2019, houve alguns registros, alguns casos na China, e então eles descobriram que o que estava causando aquela infecção respiratória grave nas pessoas era o vírus Covid-19, mas ele estava mutado, ele estava diferente do que ele era conhecido até então, tá? Então, aquelas pessoas, toda aquela população que já tinha tido coronavírus, podia ser reinfectada porque ele também tinha mutado, tá? E até então ele era uma gripe comum, tá? Então não tinha assim nada que fosse assustador. Como eu disse para vocês, só conhecidos, assim, bem conhecidos, são mais de 230 vírus só causadores da gripe comum. Então o coronavírus era só mais um vírus. E então ele começou essa mutação e se tornou perigoso, tá? Vamos falar um pouquinho das crianças para começar. Vamos começar lá por baixo, né? Lá para as criancinhas. As crianças, elas que sofrem menos, elas têm mais resistência. Acho que o pulmãozinho está mais limpo, né? Não sei bem porquê, mas eles têm mais resistência. Só que eles são os maiores transmissores. Por que eles são grandes transmissores? Porque eles colocam a mão na boca, limpam o nariz com a mão, né? E isso tudo vai fazendo com que a secreção dos fluidos acabe colocando em exposição. Quem mais sofre, quem está mais sendo prejudicado pelo coronavírus é a população idosa, né? Mas as crianças, inclusive hoje eu vi uma coisa que tem uns pedidos que não vai dar para ser seguidos. A Secretaria de Saúde, acho que de
Curitiba, eu acredito, não lembro bem, falando que não era para deixar as crianças com os avós, mas é uma solução que os pais que precisam trabalhar e estão sem escola têm de uma forma mais óbvia, né? Então, estão deixando com os avós. Então, as crianças são grandes transmissores, as crianças são os maiores problemas da distribuição de vírus. Embora eles não sofram, olha só que ironia, né? Eles são mais resistentes. Tem um período de incubação, ele tem um período de aproximadamente de 2 a 14 dias de incubação. Esse período de incubação, enquanto não tem os sintomas, não é contagioso. Ele só passa a ser contagioso quando há secreção. Então, se ele está incubado, a pessoa não tem coriza, não está espirrando, não tem, né, o contato com o rosto, olhos, né, para transmitir, então não tem perigo, tá? Quando começa a espirrar, escorrer nariz, aí que é a hora que transmite. Então, se você está convivendo com alguém que não tem os sintomas, não tem por que se preocupar. Agora, se a pessoa começa a espirrar, tossir, aí escorrer o nariz, aí sim, a pessoa está com sintomas que devem ser analisados e que precisa daí, nesse caso, quando começam os sintomas, usar a máscara. Durante o período de incubação, não tem necessidade de desespero, gente, tá? Então, a pessoa vai ao mercado, encontra um amigo, o amigo tá lá, de boa, não tem por que não conversar com o amigo, entendeu? Hoje eu encontrei uma pessoa no mercado, deu tchauzinho bem de longe, assim, sabe? 3, 4 metros de distância. E geralmente essa pessoa vem bem desesperada, me beijar e tal. Eu nem iria beijar ela, porque não é a hora, né? Mas não precisa, assim, tanto desespero. Tá, seguindo. Como que se passa, então? Através das gotículas de saliva, tá? Espirro, tosse, catarro. Ainda não se sabe se através da secreção ocular, outro tipo de fluido corporal, também não se sabe ainda, mas o contato pessoal próximo, como toque, aperto de mão, abraço, beijo, tudo isso pode sim contaminar. Contatos com objetos ou superfícies. Então, por isso que tem que limpar as coisas, tem que passar lá um desinfetante, água, sabão, lavar as coisas, cuidar das superfícies e dos objetos também. Muito cuidado, gente, com o dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro, assim, é uma fonte de contaminação muito grande, tomar cuidado. Eu estava até preocupada pensando no pessoal do pedágio, né? Porque eles pegam o nosso dia inteiro ali, dinheiro que vem de tudo quanto é lugar. Não evitar ficar pegando na boca, no rosto, mexendo no nariz. Por isso que gente, não é que o povo da saúde está negando máscara, não é que eles não fecharam um acordo com a fábrica de máscara, não, tá? Usar máscara pode ser mais prejudicial do que não usar. Uma que a máscara passou 2 horas, mais ou menos, ela já não está ajudando em nada. Tá? Ela perde o prazo de validade em 2 horas. Isso para qualquer tipo de vírus, não é só para o Covid-19. Outra, quando você está com a máscara, você fica arrumando a máscara toda hora. E você baixa a máscara, sobe a máscara, tal. Então você pega lá, você vai no mercado, você vai na farmácia comprar um álcool gel. Aí você pega lá na prateleira, pega no álcool, pega na moeda, pega, né, no negócio da maquininha lá que todo mundo colocou o dedo, e aí você arruma a tua máscara. Então, você está levando a contaminação mais perto das suas vias aéreas, entendeu? Então, por isso que não é para usar a máscara quando não tem sintomas. Não é porque estão querendo guardar as máscaras para o povo usar depois, tá bom? Então, é por esse motivo principal. Uma que ela não protege, você vai ter uma falsa ideia de que está protegido, e outra que ela te desprotege, porque você vai colocar a mão no rosto várias vezes, tá? Então precisa tomar cuidado com isso. O álcool gel, né? Sim, o álcool gel, ele vai matar os vírus. Mas, gente, melhor do que o álcool gel, mais barato do que o álcool gel, sem esse desespero todo, é essa pessoa aqui, ó,
que não é um álcool gel. O que é isso daqui? Sabão, tá? Que no caso é sabão de coco. Então, lavar as mãos. Se você lava a sua mão, ela não vai matar, o sabão não mata os germes, tá? O vírus. Ele vai matar alguns poucos germes, ele não vai matar vírus. Mas o que acontece? Ele lava, ele joga fora, vai pro ralo, vai pra pia, vai embora. Aqui, ó. Melhor amigo aqui, ó. A pia. Tá? Então, sabãozinho, água, lava. Lava bem. Você tem que lavar, tem que tirar anel, né? Você tem que lavar entre os dedos, você tem que lavar o dedão, você tem que lavar embaixo das unhas, você tem que lavar em cima das mãos. Você tem que lavar bem as suas mãos e muita água, tá? Para que esse vírus caia no ralo e vá embora, tchau, tá? Então, cada vez que você chega em casa ou você vai se alimentar, lava bem a tua mão para que não aconteça de você tá ali mesmo passando o álcool gel, às vezes não é suficiente. É uma coisa assim absurda, mas já tem álcool gel falsificado, foi preso até uma farmácia, foi atuada porque estava falsificando o álcool gel, fazendo o álcool gel com, não lembro o que agora, amido de milho, acho, não lembro, sinceramente, acho que era goma arábica e colocando daí um pouco de álcool nessa goma arábica. Tem receita aí na internet também, a pessoa ensinando a fazer isso, pelo amor de Deus, né? Tá, então, existem vírus que são muito mais contagiosos e outros são menos. Qual que é o problema? Por que todo esse problema criado pelo Covid-19? Porque ele é um vírus que se distribui muito facilmente, muito rapidamente, entenderam? Então, assim, tinha 2 casos, 6 casos, 200 casos, 1000 casos, muito rápido, assim, na Itália. A Itália tá com um problema seríssimo, porque a Itália é gente muito pertinho uma da outra, a população da Itália é enorme e um espaço pequeno, né, a densidade demográfica da Itália, e isso é uma população de idosos, então eles sofreram mais por esses motivos. Então, foi muito rápido, se disseminou muito rápido lá. Então, precisa tomar cuidado. Alguns países estão assim, em pânico porque sabem que não tem uma estrutura de saúde pública caso aconteça como aconteceu na Itália. O Brasil mesmo, eu acredito que não tem. Não sei, mas eu acredito que não tem. Mas o brasileiro tem a vantagem de morar num país enorme e ser muito solidário, embora, né, o povo esteja metendo um pau aí, o povo está indo comprar comida desesperado e não pensando no seu próximo, mas o brasileiro é sim um povo solidário, então eu acredito que haverá estádios de futebol, espero que não precise, né? Estádios de futebol, hotéis, tudo aberto caso seja necessário um atendimento muito amplo, né? Então, não tem. O Brasil até por causa disso, vai conseguir passar por uma crise caso ela aconteça. Mas, por exemplo, Venezuela, que acabou de sair não, ainda está numa crise muito grande. Como que eles vão sobreviver a uma pandemia? Então, é bem preocupante. Quais são os principais sintomas? Febre, acima de 37,8, tosse e dificuldade para respirar. Então, eu tô com dor no corpo e diarreia. Será que eu tô com Covid-19? Não, isso não é sintoma de Covid-19. Principalmente, a dificuldade de respirar é o sintoma principal dessa doença, tá? E se eu tiver esse sintoma, o que eu faço? Eu corro para o hospital lotado? Não, você tem 2 problemas você correr para o hospital. Uma que você pode não estar com Covid e acabar chegando lá e pegar, né? E outra que você pode passar para outras pessoas que estejam lá porque quebraram a perna, entendeu? Então, o que você vai fazer? Algumas cidades disponibilizaram um número de telefone. Curitiba é 41, né? Todo mundo sabe. 33 35 09 0000. Depois eu coloco aqui para vocês. O geral, né, do Brasil é 0800 644 6645, mas diz que está congestionado, tá? O que você pode fazer? Você procura no teu município ali o telefone da unidade de saúde, da UPA,
do que for mais perto e pede que eles estão mandando agentes de saúde nas casas, médicos nas casas, para que essas pessoas não saiam às ruas, tá? Então, ir ao hospital não é uma boa ideia. Mas ficar passando mal dentro de casa também não, tá, gente? Então, chama, pede socorro, vai alguém da família lá no hospital e fala, ó, meu pai, meu tio, minha sobrinha, meu irmão está com esse sintoma. E aí, alguém da saúde irá atender em casa, tá bom? Isso está funcionando bem certinho. Não vi ninguém ainda reclamar dizendo que não está acontecendo. Se você não viajou para o exterior e não teve contato com ninguém que viajou para o exterior, não se desespere se você tiver os sintomas. Pode ser uma gripe comum. Provavelmente é uma gripe comum, tá? Então, houve pouquíssimas pessoas que não viajaram para fora do Brasil e que foram contaminadas. Não existe ninguém que não teve contato com alguém que viajou para fora do Brasil que foi contaminado ainda, tá? Isso eu estou falando de casos confirmados, né? Tem um monte de gente aí que ainda está sendo feitos testes. Como que é feito esses testes? Por falar em teste, é pego um pouquinho da saliva da pessoa e é, então, encaminhado para fazer o exame. O exame está saindo em 48 horas, tá? Então, assim que os primeiros sintomas surgem, é fundamental procurar ajuda médica. Estão falando aí, não pode usar ibuprofeno, use dipirona, use isso, não use nada, gente, nada. A automedicação, nesse momento, é muito perigoso. Então, não é para usar nada, é para procurar ajuda médica. O médico que vai ver os sintomas que você está e então ver o que você realmente precisa usar, tá? Então, não sai por aí tomando dipirona, porque você pode mascarar o sintoma. Então, tá dando uma febrinha, é começo ainda, o vírus está começando a se manifestar, deu uma febre, você deu 3 espirradas, toma uma dipirona. Te dá um sono, você dorme, você não vai ver os sintomas, você vai esquentar, seu sistema imunológico vai ficar ali meio bagunçadão e você vai acordar em estado muito grave, entendeu? Então, por isso, não se automedique de jeito nenhum, tá? Procura um médico para fazer as indicações corretas no teu caso, tá bom? O que mais que eu quero falar? Então, o perigo é, em primeiro, os viajantes. Em segundo, contato direto com doentes confirmados ou que estão em análise. E terceiro, contato domiciliar, ou seja, você está no mesmo domicílio que alguém que foi confirmado com Covid-19, tá? Então, você é do grupo de risco se você estiver nesse primeiro, se você for viajante, se você tiver contato direto com doente confirmado, ou se você está vivendo na mesma casa de alguém que teve a doença confirmada. Então, você é do grupo, você aí precisa ficar mais atento a qualquer sintoma. Quem é mais prejudicado, quem tem mais riscos de vida, de risco de vida não, né? Risco de morte com Covid-19. Idosos, pessoas com o sistema imunológico deprimido, ou seja, pessoa que tem câncer, que está desnutrida, que tem algum problema com o sistema imunológico está fraco. Como que eu faço para fortalecer o meu sistema imunológico? Tem aí muitos estudos falando sobre a vitamina D3, sobre a autoimunoterapia, tudo isso é prevenção, não é tratamento, tá, gente? Então, vai aumentar o sistema imunológico, vai ajudar você a ficar mais forte caso você contraia ou para você não contrair, tá? Então, vamos lá, revisando. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão pelo menos por 20 segundos. Lavar muito bem lavada do jeito que eu falei. Tá? Principalmente antes de comer, depois de utilizar o transporte público, pegar em dinheiro, visitar locais que tenha bastante gente, vai no mercado, no shopping, no cinema, não vai, né? Não vá. Mas se for, sempre tá lavando a mão. Se você não tiver acesso a água e sabão, aí sim que você vai usar o álcool em gel a 70%, tá? Não é hora de compartilhar objetos de uso pessoal. O povo do Rio Grande, né?
Vamos aposentar aí um pouco a roda de chimarrão, não é hora de roda de chimarrão, gente. Quando for espirrar, quando for tossir, sempre proteger a boca e o nariz com um lenço de papel ou na roupa, tá? Que aí vai ficar, você não vai ficar encostando teu braço nas coisas, né? E aí fica mais fácil. A suplementação com vitamina D3, ela não deve ser feita sem uma indicação profissional. Quem pode indicar a suplementação com vitamina D3? Um naturopata, um bioterapeuta, um terapeuta holístico, um homeopata, um médico, um farmacêutico, uma enfermeira. A vizinha não, tá? O Google não, tá? Por quê? Porque tem uma dosagem, gente. Não é assim. Vitamina D, ela não tem aqueles riscos que falam na internet, que vai falir o seu rim se você usar um mês, e etc, etc. Mas você precisa saber o que você está fazendo. Tem por quilo peso, por idade. Não é assim usando a lá vão ter. Então, eu estou me colocando à disposição. Se alguém precisar, quiser usar vitamina D3, então pode me procurar que eu dou todas as indicações certinhas, tá? Autoemoterapia. O que é autoemoterapia, para quem não sabe? É um jeito de superestimular, de hiperestimular o sistema imunológico através do seu próprio sangue. Isso é homeopatia. Eu sou homeopata também. Então, a pessoa é retirada por um profissional, tá? A enfermeira, farmacêutico, alguns terapeutas sabem fazer isso. Cuidado, gente, não vão ficar tirando, porque vai que em vez de pegar uma veia, pega uma artéria, faz uma lambança de sangue, perde um monte de sangue, e aí a pessoa já tá fraca, e aí não é muito legal, tá? Então, mas como que é a técnica? Vai tirar o sangue da veia e vai aplicar no músculo intramuscular profundo. Tá? Com isso, vai fazer o quê? Vai estimular a produção de anticorpos. Muito pouquinho. Mas os anticorpos que já tem vão ser acionados para se dirigir até onde está o sangue, pensando que é um invasor. E então todos os anticorpos vão para lá. Quando eles chegam lá, eles veem que não é nada, que é o próprio sangue da pessoa. Para não ser dispersado, já que eles se dirigiram até lá, eles fazem um rastreio pelo organismo. Tá? Agora, se o sistema imunológico da pessoa estiver tão fraquinho, isso não adianta muita coisa, não, tá? Então, o que tem que fazer? Daí toma a vitamina D3. O que a vitamina D3 faz? Ela produz uma proteína que se chama GCMAF, tá? E essa proteína vai acionar a produção e o amadurecimento dos linfócitos. Os leucócitos vão se transformar mais facilmente em leucócitos T. Tá? Então, o sistema imunológico ele vai ser acionado. Nós produzimos os anticorpos, os leucócitos, na medula, né? Não na medula espinhal, principalmente nos ossos largos, no fêmur, na bacia. E a gente produz eles e durante 14 dias mais ou menos eles vão amadurecendo. Até que eles chegam no timo, que é uma glândula que a gente tem aqui, e entre os dois pulmões, falei isso na live passada, né? Esses leucócitos, eles vão amadurecer. E são os linfócitos T, que são responsáveis pelas inflamações, pelas infecções mais severas, que é o caso do coronavírus. Então, quando você toma a vitamina D3, ela vai acionar o amadurecimento do teu sistema imunológico. Então, a autoimunoterapia junto com a vitamina D3 é uma dobradinha assim muito boa, entenderam? Então, é um jeito de vocês se prevenir. Eu estava conversando com um colega terapeuta e ele falou assim, já que o Covid-19 ele fica por alguns dias na garganta, né, o período de incubação, e o cravo da Índia mata alguns fungos, vírus e tal, eu acho que mascar cravo da Índia é uma boa. Mal não faz, entendeu? Então,
algumas medidas de antivirais, né, são muito boas. O azul de metileno também pode ajudar. Tudo isso vai fazer com que o teu sistema imunológico tenha mais barreiras, né, para evitar a contaminação. Gente, sem desespero, mas com responsabilidade. Então, vamos cuidar para que a gente não seja contaminado, para que essa pandemia não se torne um mal muito grande para a humanidade. Então, vamos ficar em casa, não é férias, é quarentena. Então, não é para ir no parque, no zoológico, na praia, no shopping. Não, gente, é para ficar em casa, tá? Minha menina falou assim: mãe, eu posso ir na praça com a minha amiga? Falei: pode. Se você está querendo se contaminar com alguma doença, você vai, né? Porque se não tem aula e a pessoa quer ir passear na floresta, então tá querendo puxar encrenca. Então, gente, tenha cuidado com isso. Não é hora de sair por aí, de fazer festinha de aniversário, adia o aniversário, né? Então, não tem problema nenhum. Então, faz aniversário dia 20 de março, vamos adiar para dia 20 de abril, né? Vamos fazer a festa depois, para não aglomerar, para não contaminar toda a família. Então, não é hora, gente, de aglomeração, é hora de responsabilidade. Não precisa comprar todo o papel higiênico do mercado, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo do meu filho que trabalha num atacado, falou que o que vai faltar é papel higiênico, tá? Então, não tem lógica isso, né? É um negócio meio primata, porque o importante é comer e ter o papel higiênico, né? Não quero ser assim direta, mas eu achei assim bem interessante o fato de ser o papel higiênico o item que está sendo mais comprado depois do álcool gel. Então, gente, o Covid não dá diarreia, tá? Então não tem explicação. Então, vamos lá, quer fazer uma reservinha de alimento? Tá apavorado? Faz para você se sentir seguro, para você dormir melhor. Não precisa ir lá e fazer a compra de 3 meses do mercado, né, gente? Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu quero pedir assim do fundo do meu coração para vocês é que comprem nos pequenos, tá? Então, assim, os grandes mercados, as grandes lojas, os grandes centros comerciais, eles têm estrutura para se manter, tá? Então, eles não vão falir porque vão ficar 15, 20 dias sem trabalhar. Mas aquele senhorzinho que vende o biscoito de polvilho, ele trabalha hoje para comer ontem, gente. Então, para ele é difícil. Para aquela mercearia da esquina, vai ficar difícil. Para o tio que vende água no sinaleiro, vai ficar difícil. Entenderam? Então, os pequenos podem se quebrar, tá? Então, tomar muito cuidado, assim, com amor ao próximo, sabe? Com a solidariedade, porque não é só a doença física, tem a doença econômica, né? Então, de repente, não morre de Covid-19 e morre de fome, porque não teve como se alimentar, né? Não teve como comprar o pão de cada dia, pagar o aluguel, a luz, a água, o telefone, né? O telefone, se não pagar, também ninguém morre. Mas, gente, então pensa nisso, vai com consciência no comércio local, no pequeno, para que não aconteça um colapso, que infelizmente, assim, muitos países já estão sofrendo com isso. Eu tenho uma amiga que trabalha com uma profissão de que precisa de aglomeração de gente e que ela está sem trabalho. Então, não tem o que fazer. Então, tá assim, eu estou bem preocupada com a parte econômica do mundo e principalmente do nosso Brasil, tá? Então, eu quero ler para vocês um texto que é de um homeopata, tá? E que eu coloquei até na minha página e eu quero encerrar a live falando sobre ele. Isso não quer dizer que você não deva se cuidar, muito pelo contrário.
Se cuide, faça a quarentena dentro das suas possibilidades. Álcool gel, quando necessário. Água e sabão sempre. Muita água e sabão. Tá bom? Então, eu vou ler para vocês. Diz a lenda que a peste seguia em direção a Bagdá, quando encontrou Nasrudin, que perguntou o que ela iria fazer em Bagdá. A peste então respondeu: vou lá para matar 10.000 pessoas. Na volta, encontram-se de novo. E Nasrudin, indignado, interceptou a peste e disse: você mentiu para mim, peste. Disse que mataria 10.000 pessoas e matou 100.000. Eis que a peste então responde: engano seu, meu amigo. Eu só matei 10.000. Os outros 90.000 morreram de medo. A energia do medo é terrível. Ela mata devagarinho, dia a dia, a tal ponto que você passa a ver um inimigo em cada esquina. Uma encrenca onde não existe, só vê o negativo, o ruim. Até seu cheiro corporal muda. Exala um tipo de suor desagradável. O do temor que você procura, absorvido nas notícias sangrentas dos jornais televisivos e de conversas desiguais. Exatamente isso. Somos o que pensamos. E a força do pensamento positivo é capaz de transformar as vidas. Então, gente, prudência não é medo. Não é pavor, não é desespero. Então, vamos fazer tudo certinho, mas sem desespero. Não vamos trazer energia negativa para as nossas vidas, ok? Então, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco. Meu nome é Josélia Toledo, sou bioterapeuta. Meu contato é 41-99593-3223. Qualquer coisa, chame. Até a próxima. A beijinha assim pode, tá? Só assim.